E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje é dia de falar sobre alguns segredinhos dos bastidores da Marvel. Será que vocês sabem tudo sobre o MCU? Vem comigo que eu vou te contar. Antes de mais nada, já vai lá no meu Instagram, me segue lá, @avictoriareal, porque lá a gente consegue ficar perto, a gente consegue falar sobre muita cultura pop, muita Marvel, muita MCU. E agora, bora ao que interessa, que é falar sobre os segredos do MCU. E o primeiro deles é que, diferente do que muita gente pensa, o Kevin Feige chegou onde chegou a ser o presidente da Marvel, ali ó, na raça. Porque o Kevin Feige entrou neste universo cinematográfico que envolve os super-heróis lá em 2000 com os X-Men, e ele começou sendo um conselheiro de um produtor chamado Lawrence Schuller Donner. E o que acontece? O que acontece é que o cara manjava muito de quadrinho, né, dessa parte de super-herói, todas as HQs, enfim. E ele virou uma espécie de conselheiro, uma espécie de ajudante ali. Ele era o braço direito para falar, olha, isso pode ser desse jeito, isso não pode ser desse jeito. E com o talento e o tino que o Kevin Feige sempre teve para este mundo de super-heróis, ele foi conseguindo cada vez mais espaço, começou a trabalhar com os filmes da Marvel e sempre tava ali falando coisas do tipo, ó, isso é legal a gente adaptar dos quadrinhos, isso eu não acho tão interessante, e foi ali ganhando cada vez um cargo maior até chegar ao cargo que a gente conhece hoje, que é de super poderoso presidente da Marvel. E por falar em Kevin Feige, a gente tem que dar todos os créditos a ele com relação ao que a gente vê hoje de Vingadores. Tudo que a gente tem aí nesse MCU, que a gente tanto ama, a gente deve ao Kevin Feige. Por quê? Porque ele começou lá atrás, como eu falei pra vocês, como uma espécie de conselheiro. Ele era um cara muito especialista nessa parte de quadrinhos, e foi ele que falou, galera, nós não temos os direitos dos principais personagens dos quadrinhos, que na época eram os X-Men e o Homem-Aranha. Por quê? Porque a Sony sempre deteve os direitos. Então vamos apostar nos personagens de segundo escalão. E quando eu falo segundo escalão, tô falando de Capitão América, estou falando de Homem de Ferro. Por quê? Já que a gente não tem os principais, a gente pode transformar os nossos outros personagens, já que a Marvel tem tanta coisa boa, nos personagens principais de um plano ainda maior. E cá estamos nós, em 2020, já com saudade do quê? De Capitão América, de Homem de Ferro, de todo mundo que o Kevin Feige apostou, ó, há 1000 anos atrás. Então é graças a ele que a gente tem tudo que a gente tem de Vingadores no cinema hoje. Outro segredo de bastidor da Marvel é que o que a gente viu na fase 1, naquela primeira fase de MCU, não era bem assim, porque na época, quando a primeira fase foi começando a ser desenhada, a Marvel não estava com os direitos na mão de personagens como Hulk, Viúva Negra, Homem de Ferro, Thor. Quem tinha esses direitos aí na ocasião era a New Line. Então, a primeiríssima fase do MCU foi desenhada aí com filmes totalmente diferentes e, obviamente, sem o Homem de Ferro, porque tava ali com a New Line. A ideia inicial era para que a gente tivesse filmes na fase 1 de Doutor Estranho, Nick Fury, Pantera Negra, Capitão América, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro, Manto e Adaga e Shang-Chi. Ou seja, ia ser uma bagunça, penso eu aqui, né, eu, Vitória, chutando, que seria uma bagunça generalizada se as coisas não tivessem caminhado do jeito que caminharam. Mas, no final das contas, a Marvel conseguiu os direitos dos principais personagens aí, dos Vingadores de volta, e viram que o Homem de Ferro seria um pilar essencial para que eles construíssem o MCU do jeito que a gente conhece hoje. E agora a gente vai falar sobre Thanos, que até então, né, é o principal vilão aí dentro do universo cinematográfico da Marvel. E, para quem não sabe, o Thanos foi um grande chute. Eles não tinham um plano inicial de colocar o Thanos ali no meio do rolê. Foi uma ideia do Joss Whedon, que chegou pro Kevin Feige e falou, Feige, vamos colocar o Thanos naquela cena pós-crédito lá em Vingadores em 2012? Aí o Kevin Feige falou, pode ser, vamos apostar. Só que o Joss Whedon não tinha a menor ideia, não tinha nada planejado para fazer com o Thanos. E o Paranauê todo ficou o quê? Na mão dos irmãos Russo, que conseguiram e muito bem cumprir aí a responsa que foi dada para eles com o Thanos e transformou o Thanos no maior vilão
que a gente teve até hoje dentro do cinema e no quesito Marvel, obviamente. E óbvio que a Marvel recebe muitas e muitas ideias, muitos roteiros, muitos projetos e vários deles, infelizmente, não acabam sendo aproveitados. Já teve caso da Marvel dispensar roteiro de Blade, roteiro de Duende Verde, Máquina de Combate, então esses são só alguns nomes de coisas que chegaram na mão da Marvel e que a Marvel teve que fazer assim, ó, tchau, queridos, não vamos conseguir produzir, tá? Mas pra vocês verem que, assim, ideia é o que não falta e fã é o que não falta mandando ideias pra que a Marvel produza aí filmes com outros personagens que a gente nem cogita. Já tem gente mandando coisa lá e falando, Marvel, vamos fazer esse filme. Mas a Marvel tem aquele filtrinho básico que até então tá dando bem resultado, como podemos observar, né? E por falar em personagens meio fora do óbvio, vocês sabiam que Venom foi criado por um fã? O Randy Schuller criou o Venom, que pra quem não sabe aí, se a gente pegar no quesito quadrinho, é um dos maiores vilões do Homem-Aranha, se não o maior vilão, ouso dizer aqui. E eles conseguiram comprar deste fã o personagem ali, o direito do personagem por $220. Eu imagino a frustração deste menino. $220. Um filme que fez um bi. Tenso. Tenso. E pra fechar aqui, muitos de vocês me perguntaram na época que começaram os cancelamentos das séries da Marvel na Netflix, muito se especulou sobre por que estavam sendo canceladas, né? Óbvio que a gente tem aí o Disney Plus, que já tá pra estrear a partir do segundo semestre aí de 2020, mas o que rola é que muitas coisas da Marvel, independente do Disney Plus, ainda estão nas mãos de outras pessoas, como é o caso da Netflix. Então, a gente só deve ver novas séries aí dessa parte mais urbana, né, dos heróis mais urbanos, que são os defensores, a partir, sei lá de quando, porque a Netflix vai ter os direitos dos defensores, Punho de Ferro, Luke Cage, Jessica Jones e Demolidor, 2020 inteiro. Então ainda vai demorar um pouco pra Marvel parar pra pensar em adaptar uma série solo aí deles, ou uma série em conjunto, ou sei lá como que eles pretendem fazer, mas dessa vez uma série original e não atrelada à Netflix. Então teremos que esperar mais um pouco. Gostaria muito do quê? Gostaria muito de ver Demolidor, série, uma nova série produzida pelo Disney Plus aí, pela Marvel. Gostaria muito, muito, muito. E eu adoro Punho de Ferro, tá? Eu sou fã de Punho de Ferro, também queria ver aí, ó, uma produção original no Disney Plus, ia ser maravilhoso, sensacional. E eu quero saber se vocês, família, sabem algum segredinho da Marvel que a gente ainda não sabe. Conta aqui embaixo, curte, comenta, se inscreve, vem fazer parte da melhor família nerd destas galáxias. Me segue lá no Instagram, @avictoriareal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e